A Raquel Arnaud representa muitos dos artistas brasileiros mais importantes dessa nova geração de arte contemporânea e das anteriores também. Eu queria que você falasse quem são esses nomes e também desse acervo maravilhoso, né, do qual você virou a gestora, né? Mas é o seguinte, eu já trabalho, como eu trabalho há muito tempo, né? Tenho 35 anos de carreira. Eu trabalhava já com muitos artistas que até já faleceram, né? Mas eu tenho artistas e o Sérgio Camargo foi um dos meus artistas desde o início, assim como Pisa e outros tantos que tem a Carmela Grossa, a Gabi de Freitas, a José Rezende, o Incerto de Esmeralda e muitos outros. Mas acontece o seguinte, que este acervo passou para minhas mãos em 1990, quando o Sérgio Camargo morreu. Eu tinha uma casa onde eu abriguei todas as obras do Sérgio Camargo, o legado da família, com quem eu me comprometi com a família que eu tomaria conta. Eu sou representante do espólio deles. Então estava nessa casa. Agora eu tinha a minha galeria na Arthur de Azevedo, onde eu representava os outros artistas. Então eram dois espaços grandes, mas que me davam muito trabalho, porque eu estava sempre no trânsito. Quando chegava num lugar, estava sendo chamado no outro. Então, numa dessas, eu tive que resolver facilitar a minha vida. Então, eu encontrei esse terreno e construí essa galeria com o Felipe Crescente. E estou inaugurando com o Walter Caldas, que é um artista que eu tenho desde 1980. Raquel, e essas esculturas aqui do Sérgio Camargo, elas passeiam por todas as épocas dele? Tem de todas as épocas. Vamos falar um pouquinho delas. Essa daqui é 58. Aquela pequenininha. Que é de bronze, da série das mulheres. E aí depois ele foi para o relevo, que praticamente tem aquele, que os relevos foram se acabando, porque ele fez relevos enquanto morava na Europa. E depois dos relevos ele veio para o mármore branco. Aí ele descobriu, ele teve uma encomenda de um jogo de xadrez. Então ele fez um jogo de xadrez com pedras pretas e brancas. Então foi em 1980, mas ele começou a trabalhar com preto em 80 e morreu em 90. Você vê aqui que tem menos peças pretas do que brancas. E são peças do espólio da família deles, mas elas estão à venda? Estão à venda. Esse do espólio, sim. Existe um instituto que eu criei, que eu tive a iniciativa de fazer, onde tem obras também doadas pela família que essas não estão à venda. Essas estão lá no Instituto de Arte Contemporânea. E o Sérgio é que nem o Walter, ficou mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil? Olha, ele morou 20 anos quase na França, ele foi bem conhecido, é conhecido lá, tanto é que o Guy Brett, que está vindo aqui hoje e que vai escrever o texto do Walter, ele conheceu o Sérgio em 60, numa galeria que era chamada Signals, da qual ele era curador, o Guy Brett. E aí ele conheceu o Sérgio insistiu que ele conhecesse os brasileiros, a Lígia Clark, a Mira Schendel e a Hélio Oiticica. Foi o Sérgio que apresentou esses artistas para o Guy Brett. E eles passaram a ser conhecidos na Europa através da generosidade do Sérgio, que insistiu que trouxessem eles para fazer exposição nesta galeria que eles tinham em Londres. E o Guy Brett, desculpa, quem é? É um crítico de arte? Ele é um crítico de arte da Inglaterra, que fez muita curadoria para Tate e que veio aqui porque vai fazer o texto do catálogo do Walter. E também então eu o convidei para que ele estivesse aqui no Brasil para essa empreitada da inauguração do Walter.